E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Castilhos e hoje no canal Parentes a gente vai falar sobre a produção do parágrafo por análise de dados e um tema que pode cair no Enem, o respeito à diversidade de gênero. Bora lá? Um dos temas que pode ser cobrado na escrita da redação no Enem de 2017 pode ser, entre outras tantas coisas, o respeito à diversidade de gênero. A gente precisa ter noção de que o mundo é muito maior do que o que a gente imagina e que existem muitas notícias por todo o Brasil que retratam o quanto a comunidade LGBT tem sofrido com a violência, seja por LGBTfobia, por agressão, por assédio, por desrespeito. O preconceito e a homofobia, de modo geral, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa realidade. Desde o momento em que ligamos a TV e vemos um noticiário retratando a violência policial contra a comunidade LGBT, até o momento que a gente assiste um programa, uma série que retrata a presença de personagens LGBT presentes no dia a dia. Dados do relatório sobre a violência homofóbica no Brasil, realizado pela Secretaria dos Direitos Humanos, na época, retrataram o quanto existe de preconceito no dia a dia. E se olharmos esses dados aqui, a gente pode dar uma olhada em algumas situações. Do meu lado direito, a gente consegue enxergar o perfil das vítimas e do meu lado esquerdo, o perfil dos suspeitos, que realizaram algum tipo de agressão. Para que serve a escrita de um parágrafo com análise de dados? Tecnicamente falando, o Enem avalia a tua percepção de mundo e a tua habilidade na hora da escrita. Mais especificamente, a gente pode afirmar que o Enem avalia a tua capacidade de analisar o mundo à tua volta, ser uma pessoa crítica, um cidadão crítico e se posicionar socialmente, politicamente, criticamente em relação a diversos assuntos. Para fins de organização textual, seria interessante que o teu parágrafo se organizasse da seguinte forma: que houvesse uma frase inicial, o tópico frasal que inicia a proposta do texto, os dados da proposta, aquilo que é retirado de um gráfico, aquela porcentagem que é interessante e que retrata o mundo real com alguma base verídica, séria, considerada séria. E por fim, no último momento, que houvesse uma reflexão, uma análise dos dados que tu estás propondo. Não apenas a porcentagem tirada do gráfico, mas, essencialmente, uma relação entre esses números. No momento em que houvesse a visualização de um gráfico, que ele não fosse apenas lido, mas, de fato, interpretado, analisado sob a ótica da atualidade, sob uma ótica mais atual e contemporânea. Por isso eu gostaria de dar uma lida nesse parágrafo com vocês. Deem uma olhada só. Fruto de ações opressoras e preconceituosas presentes em uma sociedade arcaica, a violência aumenta gradativamente e atinge de forma sistemática a comunidade LGBT. Devido a isso, considerando que os homens são 68% das vítimas e 53% dos agressores, respectivamente, percebe-se a reafirmação estereotípica de que o homem deve sempre apresentar características masculinas e precisa cobrar dos outros tais aspectos. Desvalorizar ou rebaixar alguém por ser diferente do seu padrão considerado certo não pode ser admitido como argumento para nenhum tipo de pré-julgamento, sendo errada a maneira com que grande parte da sociedade aborda e demonstra suas intolerâncias. É preciso que a gente tenha noção de onde o candidato estaria retirando esses dados. Um gráfico aqui em cima pode nos mostrar claramente de onde o candidato está retirando a ideia de que existem 68% de homens que sofrem preconceito e de que existem 53% de homens que praticam esse tipo de preconceito. A questão não é apenas existirem esses dados, mas a relação que o candidato tem com o gráfico e mostrar que esses números podem dialogar uns com os outros. Perceber que o perfil da maioria de vítimas e de suspeitos são homens mostra não apenas a realidade da homofobia no Brasil, mas deixa clara a forma machista como a realidade brasileira se mostra atualmente. E fazer a construção do seu parágrafo em torno dessa ideia
leva sim a uma reflexão posterior, não apenas sobre homofobia, mas sim sobre o caráter machista que aparece na homofobia em si. Se olharmos o tópico frasal do texto, ele diz claramente: fruto de ações opressoras e preconceituosas presentes em uma sociedade arcaica, a violência aumenta gradativamente e atinge de forma sistemática, de forma objetiva, de forma pontual a comunidade LGBT. O segundo período do texto é que vai trazer este retrato da realidade. Não apenas vai trazer a porcentagem, os 68% e os 53%, mas vai relacionar esses números um com o outro, no momento em que ele afirma o seguinte: considera-se que os homens são 68% das vítimas e 53% dos agressores. Percebe-se então que a reafirmação estereotípica de que o homem deve sempre apresentar características masculinas. O fato de o autor colocar no texto características masculinas entre aspas dá a entender ao avaliador o quanto ele enxerga nesse comportamento algo que não é aceitável socialmente. Aqui no último período do texto, ao afirmar que essa desvalorização e esse desrespeito que ocorrem na comunidade LGBT são incorretos, o candidato reafirma que não apenas existe um retrato machista na sociedade que não aceita nenhum tipo de comportamento afeminado. Ele mostra que tais comportamentos, que tais exigências de estereótipos são de fato considerados incorretos e deveriam sim ser revistos pelo comportamento social. Por fim, eu acredito que a construção do parágrafo por meio da análise de dados, ela contribui bastante para a produção escrita e para a construção do teu argumento. Porque é uma forma sim de trazer algum dado que possivelmente esteja na proposta e que podem ser utilizados pelo candidato no momento da sua escrita. De resto, pessoal, espero que essas dicas tenham sido úteis para ti e que tu consigas escrever um parágrafo por meio de análise de dados. Vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com os amiguinhos, se inscreve no canal e te vejo na próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.